Alô pessoal, boa tarde. É um prazer e um privilégio poder estar aqui representando os nossos colegas de luta e também ao C2 ali na Unileste Bom Retiro. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliseu Gonçalves, tenho 31 anos, sou natural aqui de Patinga, casado, pai de um casal e sou cristão. Sou formado em eletrotécnica e engenharia elétrica. Eu gostaria de contar um pouco para vocês o que aconteceu comigo e como tem sido aí essa luta. Há 2 anos e 10 meses eu fui diagnosticado com neuromielite óptica, também conhecida como doença de Devic. Até outubro de 2019 eu levava uma vida comum, assim como a grande maioria. E no dia 3 de novembro de 2019 eu acordei e simplesmente não consegui levantar, não consegui ficar de pé e não andava mais. Mal sabia eu do que estava por vir na minha vida e da mudança que viria, né? Mudança essa em todos os aspectos. Essa mudança me fez repensar algumas coisas, mudar atitudes e reaprender a viver. Nesse período eu perdi o contato social, os meus amigos, em sua grande maioria, me abandonaram, assim como acontece com muitos que passam por situações como essa. Empresa, eu trabalhava, simplesmente não recebi nenhuma ligação de nenhum responsável para saber como estava e o que havia acontecido. Não recebi visita nenhuma. E os únicos que não me abandonaram ao longo aí desses 2 anos e 10 meses foram a minha família e a igreja. Eu passei 2 anos trancado dentro de casa. Se vocês observaram a data que eu falei, eu mencionei aqui em novembro de 2019, logo em seguida entrou-se pandemia. Eu fiquei internado no hospital até dia 25 de janeiro. Foram quase 90 dias internado, entrava e saía de UTI, infecção hospitalar. E assim que eu saí, passaram-se 2 meses, a pandemia entrou e fiquei 2 anos dentro de casa, trancado, pensando que a minha vida tinha acabado. Afinal, né, com uma sequela total em T5, eu perdi o controle das pernas, perdi o controle de quadril, perdi o controle dos esfíncteres, perdi controle parcial do tronco e perdi também a sensibilidade na altura do peito para baixo. E aí, após esses 2 anos trancado, achando que tudo tinha acabado, houve uma grande mudança, né, na minha vida. Foi em novembro de 2021 que eu conheci o trabalho realizado pelo Unileste, através do centro de reabilitação ali, e também foi o mesmo mês em que eu me ingressei no Hospital Sara, em BH. Para quem não sabe, é um hospital reconhecido em reabilitação. E de lá para cá, de novembro do ano passado para cá, minha vida mudou. Eles me mostraram que ainda é possível viver, eu aprendi muito e sigo aprendendo. A grande maioria das pessoas que nos veem, né, falando aqui em nome dos meus colegas de luta, quando nos veem em uma situação de vulnerabilidade, nos tratam como se nós fôssemos irracionais. E quando algum de nós resolve mostrar que não é bem assim, o que nós vemos é uma reação do tipo: o que esse cara está falando aqui? O que ele está fazendo ali? Ou quem ele está pensando que é? Eu já passei por alguns episódios desagradáveis ao longo desse período, desse processo. O fato é que a grande maioria das pessoas
não está preparada para lidar com esse tipo de situação. E aí eu poderia citar aqui alguns exemplos. A primeira situação desagradável que eu passei foi no Hospital Unimed, em Governador Valadares. Eu tinha um procedimento para ser realizado aqui na região do Vale do Aço, ele não era feito. Liguei, fiz o agendamento no hospital. Na época, foi logo no início, né? Então, eu não tinha cadeira de rodas, eu ficava muito na cama. E para me deslocar até lá, eu tive que entrar em contato com o plano para fazer a solicitação de um transporte. Eles mandaram uma ambulância e eu fui. Já tinha confirmado o exame. Quando eu cheguei lá, a minha mãe, que foi me acompanhando na época, pegou minha carteira, deu entrada na recepção, e a menina virou para ela e falou que eu não estava agendado, que ia ter que remarcar para voltar outro dia. E aí a minha mãe conversando com ela, ela falou que não estava agendado. E aí eu pedi para chamar a menina até cá fora, na ambulância, onde eu estava. A menina, ao chegar, ela começou a direcionar a conversa para os motoristas da ambulância, continuou conversando com a minha mãe e me ignorou. Aí foi onde eu levantei o braço, chamei ela para conversar, que era eu que tinha feito o agendamento, né? Durante todo esse processo, sempre quem esteve resolvendo as minhas coisas foram eu mesmo que corri atrás de tudo. E na hora que eu chamei ela, ela veio para mim e falou assim: olha, eu estou falando com a sua acompanhante aqui, vou resolver com ela. Isso me deixou um pouco nervoso na hora. E eu falei com ela: não, você vai vir aqui na minha frente e vai conversar comigo, porque eu estou deitado aqui, eu estou com as minhas limitações, mas eu não estou... eu estou racionalmente bem. E quem fez o agendamento, quem confirmou o agendamento fui eu. Aí ela ficou meio assustada com a forma como eu falei com ela, veio conversar comigo e falou comigo: olha, você não está agendado, não foi confirmado, você vai ter que voltar, remarcar de novo. Eu falei: ô moça, eu vim de Ipatinga aqui, rodei 100 km deitado dentro de uma ambulância. Você está querendo que eu volte para casa, remarque, que eu corra atrás de ambulância de novo para me trazer? É isso mesmo? Aí ela disse: eu não posso fazer nada com você. Não, pelo contrário, você vai fazer, porque se você não fizer, eu vou chamar a polícia. Eu não vou embora enquanto eu não for atendido. Foi marcado, foi agendado e foi confirmado. Você pode entrar lá para dentro e resolver, que eu estou aguardando aqui fora. E aí passou-se esse dia, ocorreu esse acontecimento, e foi algo assim, que se eu não tivesse brigado, né, se eu tivesse simplesmente abaixado a cabeça, eu teria vindo embora, perdido meu tempo, gerado transtorno, não teria feito o exame. Outra coisa também que aconteceu comigo foi, não sei se que alguém dos meninos aí usa TFD, né? Ou alguém sabe o que é o TFD, que é transferência fora do domicílio. Para quem mora em outra cidade e precisa de fazer o seu tratamento fora daquela cidade, você pode acionar esse serviço através do setor de transporte da prefeitura. E eu fiz isso na prefeitura da cidade onde eu moro. E como a grande parte dos atendimentos ocorre aqui em Ipatinga, né, eu nunca deixei de fazer. Desde que eu tomei o conhecimento, eu sempre fiz uso desse serviço. E no início, eu sempre faço muito acompanhamento, eu trato com neurologista, faço acompanhamento com psicólogo, faço acompanhamento com fisioterapeuta, exames também. E teve uma certa vez que eu estava, inclusive, lá na Unileste. Tinha acabado de sair de uma consulta com o neurologista. O responsável pelo setor de transporte me ligou, informando que me questionando do porquê que eu estava fazendo tanto uso dos serviços assim, né? Estava pedindo carro para ir para consulta com neurologista, consulta com dermatologista, dentista, psicólogo, dizer ele que tinha mais gente para ele atender. E que ele não tinha obrigação de me carregar para todos esses atendimentos, não. Que a obrigação dele era me carregar para os atendimentos de fisioterapia.
E diante desse questionamento dele por telefone, eu virei para ele e falei, olha, eu não estou te pedindo favor, o que eu estou te pedindo é direito. Se você não vai cumprir o que é direito meu, você formaliza isso via documento, me manda, e aí eu vou correr atrás de outra forma. E aí ele ficou meio assustado, não, você não me leva a mal não, rapaz, eu estou só te pedindo uma ajuda. Eu falei, não, eu só estou te pedindo o que é direito meu. Quem tem que fazer acontecer é você, não sou eu não. Então eu estou aqui aguardando o carro. Ele queria que eu fosse embora de Uber, porque ele não tinha carro na hora para me buscar. Eu falei, não, eu estou aqui aguardando, você vai achar um carro aí. E quando eu estava indo embora para casa, passou-se uns 15 minutos, o motorista chegou. Quando eu estava indo embora para casa, no meio do caminho, um carro da prefeitura parado, com o motorista deitado, cochilando, lá no bairro. Então, o que chateia a gente em relação a esse caso, por exemplo, é que aquela conversa que ele tentou levar comigo, como se fosse algo de favor, muita gente cai nela. Então é importante que vocês saibam, né, o que é o direito e corram atrás dele. E o assunto, talvez mais recente que aconteceu comigo também foi aqui dentro da cidade, um transporte coletivo. Eu fui pegar um ônibus algumas semanas atrás, o motorista parou, o trocador desceu, olhou para mim, olhou para o elevador, falou comigo assim, olha, o elevador está funcionando não, você vai ter que esperar o próximo carro. Já tinha uma hora que eu estava esperando o ônibus. Eu virei para ele e falei, ó amigo, eu moro bem distante daqui, acabou de passar um ônibus atrás de você que ia para o mesmo lugar que eu estou indo, só que eu parei você, e o próximo horário é só daqui 1h30, eu já estou esperando há 1 hora. Eu não vou aguardar outro carro não, você vai resolver a situação. Aí fui até o motorista do ônibus, falei com ele, olha, eu vou parar aqui na frente e vou aguardar o outro carro. Aí o trocador começou a ficar nervoso comigo, começou a me xingar no sentido assim, né? Ah, você é folgado demais, você pode esperar, tem mais gente querendo ir. E eu chamei o motorista e falei com ele, olha, conversa com o trocador, que eu acho que ele deveria ter um pouco mais de conscientização a respeito do que está acontecendo aqui. A obrigação era sua, de antes de ter saído da garagem, ter conferido se o elevador estava funcionando ou não. Aí o motorista saiu, conversou com ele, ele entrou para dentro, o trocador entrou para dentro do ônibus, sentou e o motorista ligou lá na empresa e solicitou outro carro. E nesse período em que o outro carro chegasse ou não, o pessoal que estava dentro dessa linha, alguns começaram a descer falando comigo, não, nós vamos te carregar, vamos te colocar aqui dentro, vem cá. Falei, pessoal, olha, eu entendo o que vocês querem fazer, agradeço, mas eu não vou ser carregado, não. Primeiro que vocês deixarem eu cair, vai todo mundo desaparecer. E quem vai ficar quebrado sou eu. O risco é meu. E eu já perdi muita coisa para perder um movimento no braço e para ter alguma lesão. Então eu vou aguardar aqui. E aí, o pessoal lá dentro do ônibus começou a me xingar. Teve uma senhora que me chamou de vagabundo. A gente ignora, né? Você meio que vai ficando calejado com as coisas que acontecem. E aguardamos ali o outro carro. O motorista ligou, o carro chegou, colocou só eu dentro do carro e me levou embora. Enfim, estou contando aqui alguns exemplos para vocês de algumas coisas que eu passei, né? Que eu tenho vivido. O que todos nós precisamos. Sim, teve uma moça que desceu do ônibus, ficou conversando comigo, falando que não era para me ligar, né? Não importar com o que o pessoal estava falando, o pessoal não tinha empatia e tal. Só uma. E o importante, né, aos nossos colegas de luta, e tem aí a deficiência, nós precisamos entender de que diante de todas essas dificuldades, o que nos resta fazer é lutar. Não espere que as outras pessoas façam isso por você. O que a grande maioria quer é que a gente se acomode, que a gente fique quieto no nosso canto, que a gente fique dentro da nossa casa e não saia para fora. Então, cabe a nós, que estamos nessa condição de pessoas com deficiência, o dever de lutar e fazer valer os nossos direitos.
Lembrando que tudo isso, né, que nós estamos fazendo aqui, enquanto pessoa, é passageiro. Mas o que nós fazemos aqui vai definir, vai refletir no futuro dos próximos que virão. Da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Eu parei de andar de um dia para o outro. E o que eu não poderia deixar de dizer, o que eu não poderia deixar de falar, é desse vazio, sabe, que você sente no peito. Daquele dia que você acorda não querendo ter acordado, porque quem passa por esse tipo de luta sabe bem do que eu estou falando. Aquele dia que você quer ligar para um amigo para desabafar, mas aí você se dá conta que não tem mais amigos. E mesmo que tivesse, o fato de você falar com eles não ia mudar a sua situação. Eu preciso te dizer que só existe uma pessoa capaz de suprir esse vazio no seu peito. E aí eu não estou falando aqui somente para os que têm algum tipo de deficiência, eu falo para todos. O único capaz de suprir e o único que pode de fato mudar a sua situação é Jesus. Esse mesmo Jesus nos disse em João 16:33 o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são palavras de Cristo. E ele também disse em Mateus 11:28-30: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, para finalizar, eu te digo, lute pelos seus direitos, lute. Mas, acima de tudo, lute pela sua vida. E não desista de você, porque o Pai que está nos céus, Ele não desiste de você. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos.